Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na minha terra tem uma canção que se canta nos últimos momentos do carnaval. Ó quarta-feira ingrata, chegas tão depressa só para contrariar. O fulião contrariado, porque o fim do carnaval está para chegar, manifesta a sua raiva com a quarta-feira de cinzas, porque quando ela chega, chegam de volta os compromissos, porque com ela
chega de volta à vida real. Mas nós, amados irmãos e irmãs, nós também consideramos ingrata a quarta-feira. E ela chega depressa demais. E ela chega para nós com duas notícias. A primeira notícia é que nós somos pó. Nós que ao longo do ano nos vangloriamos porque somos poderosos demais, na quarta-feira de cinzas nos lembramos forçadamente que somos pó. Na quarta-feira de cinza nos lembramos que não importa quem esteja sepultado, seja um rei ou um escravo, seja um santo ou um pecador, seja um bonito ou um feio, mas com o passar do tempo, todos inevitavelmente se transformam em cinzas. Também nós, um dia, seremos cinzas. Então a quarta-feira de cinzas, amados irmãos, ela traz para a nossa vida com frieza a realidade do que somos. Nós não somos imortais. Nós passaremos. A morte tão feia que nos ronda também um dia virá para nós. Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Lembra-te que não adianta tu serdes a pessoa mais bem-sucedida do mundo, ou exatamente o seu contrário, porque mais cedo ou mais tarde, tu te transformarás em pó. Por isso, no Antigo Testamento, nós encontramos esta frase: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mais cedo ou mais tarde, a nossa vaidade será diluída junto com o pó que nos tornamos. E a segunda verdade, amados irmãos e irmãs, que a quarta-feira de cinza nos traz e passa na nossa cara, é que além de pó, nós somos pecadores. Nós que nos outros dias do ano, nós nos consideramos perfeitos demais, santos demais. Nós que ao longo do ano pensamos que o inferno é os outros, como diria o filósofo do século passado, hoje nós nos damos conta de que além de pó, nós somos pecadores. E precisamos receber as cinzas, não como um pozinho mágico que o sacerdote jogará na nossa cabeça, mas como um símbolo de uma decisão do nosso retorno para a casa do Pai. Não como algo que nós fazemos por tradição, ou pior ainda, que fazemos por superstição, mas como um símbolo concreto da nossa decisão de, a partir de agora, porque somos pó e porque somos pecadores, voltarmos para o encontro de Deus. Voltarmos como filho pródigo, cheios de esperança, para o abraço do Pai misericordioso. Abraço que perdoa, abraço que restitui tudo o que havíamos perdido. Amados irmãos, a quarta-feira de cinza nos introduz no tempo da Quaresma. 40 dias que irão nos preparar para a vivência da Páscoa. 40 dias que irão nos formar. 40 dias que irão ser como o golpe daqueles instrumentos que no mármore arranca pedaços, mas ao mesmo tempo transforma o mármore numa escultura. 40 dias em que nós iremos nos deixar trabalhar pelo divino artista que é Deus, para que Ele transforme nossa vida numa obra de arte. Aí sim, amados irmãos, aí sim terá sentido recebermos as cinzas hoje, se ela definitivamente marca para nós
o início de um trajeto, o início de uma caminhada que nos fará na noite santa de Páscoa cantar o aleluia e não só contemplarmos a luz do círio pascal que entra, mas descobrirmos no nosso coração a própria luz de Deus, que brilhando no nosso coração irá através de nós iluminar o mundo. Mas, amados irmãos, como nos preparar para a Páscoa? Como deixar que o Divino Mestre trabalhe na nossa alma? Como permitir que o Senhor transforme a nossa vida de pó e pecadores numa vida de santidade, numa vida que irá se consumar, melhor dizendo, na eternidade feliz? E nós encontramos no Evangelho de hoje 3 remédios, 3 antídotos que devemos usá-los durante este período de Quaresma, se quisermos ressuscitar com o Senhor, se quisermos realmente que a Páscoa do Senhor seja Páscoa sua e Páscoa nossa, se quisermos que a Páscoa não seja somente um dia pintado em vermelho no nosso calendário, mas que seja um dia onde nós nos transformamos em Cristo. E o Senhor então nos oferece, repito, 3 remédios, 3 antídotos. O primeiro dele, a caridade, a esmola. Quando deres uma esmola. Amados irmãos e irmãs, é muito fácil dar uma esmola. É muito fácil dar algo a alguém daquilo que se tem. Porém, a verdadeira esmola, a verdadeira caridade, não é tirar do bolso alguns centavos e sem sequer olhar para aquela pessoa que damos, entregar e passar adiante. A verdadeira esmola não é dar do que se tem. A verdadeira esmola é dar-se do que se é aos demais. Quantos irmãos e irmãos nossos necessitam da nossa compreensão e nós não damos? Quantos irmãos e irmãs nossos necessitam de um momento para serem escutados? Não necessitam que nós digamos sim ou não, correto ou errado. Necessitam tão somente serem ouvidos por nós. Esta é a verdadeira oferenda que agrada a Deus. Esta é a verdadeira esmola que toca não apenas quem recebe, mas toca sobretudo o coração do nosso Deus, porque não nos esqueçamos, qualquer ato feito ao irmão, bom ou ruim, é ato feito a Deus. Bastaria conferirmos juntos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Senhor, quando foi que te vimos nu, peregrino, preso, e fomos ao teu encontro? E o Senhor diz: cada vez que tu fizestes isto a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Amados irmãos, precisamos recuperar o sentido da caridade. É urgente recuperarmos, não só no mundo das ideias, mas na prática da nossa vivência, a caridade fraterna. Quantas vezes nós evitamos dar algo a alguém, porque nós já julgamos aquela pessoa, nós já dizemos que ela vai gastar com A ou com B, que vai fazer Y ou X. Nós deveríamos simplesmente dar, porque o que temos vem do Senhor. Porque o que temos não é nosso, porque o que temos é dom dele, que ele colocou em nossas mãos, para que nós fizéssemos multiplicar e chegar aos demais irmãos e irmãs. Esse é o primeiro antídoto, o antídoto da caridade, o antídoto da esmola, que não é somente dar alguns centavos a alguém, mas é dar aquilo de mais valioso nós temos, a nossa vida, o nosso coração. E chegamos então ao segundo elemento, ao segundo remédio, ao segundo antídoto. Quando orardes, sem oração não existe conversão.
Sem oração não existe sinceridade. Sem oração não existe verdadeiramente vida. Quem não reza morre, porque a oração é o alimento da alma. Quem não reza perde a sua conexão mais bela e mais profunda. Nós que não aguentamos ficar um minuto sem a nossa conexão Wi-Fi com a internet, às vezes nós perdemos por semanas e semanas, por meses e meses, a conexão mais essencial que nós temos, que é a conexão com Deus, que é a conexão com o Senhor. E esta conexão existe, e tão somente existe, quando nós nos ligamos a Ele pela oração. Amados irmãos, não nos esqueçamos o significado da palavra religião. A palavra religião significa ligação, ligação do homem com Deus. Nosso Senhor nos oferece uma explicação muito interessante que nos ajuda a compreender como se dá esta nossa ligação com Ele. Ele diz: eu sou o tronco da árvore e vós sois os ramos. Todo ramo que não está ligado à árvore não produz frutos. Ele está destinado a ser cortado, secará e não servirá para mais nada, a não ser para jogado no fogo. Mas todo ramo unido ao tronco dá fruto, e meu Pai, que é o agricultor, cuida do ramo, para que produza mais frutos ainda. Olhemos com sinceridade a nossa vida. Ela está dando frutos? Se ela estiver dando frutos, devemos incentivar a vida espiritual para que a seiva que passa do tronco para os ramos passe mais abundantemente ainda e possamos então oferecer frutos mais doces para o Senhor. E se ela não está dando frutos, recuperemos urgentemente, pela oração, a nossa conexão com Deus. Mas o que é rezar? Rezar seria dizer algumas palavras para Deus. Rezar seria multiplicar palavras. Rezar seria simplesmente estar dentro de 4 paredes que nós chamamos de igreja. Não. Rezar é muito mais profundo do que isto. E ao mesmo tempo muito mais simples do que isso. Rezar é deixar-se olhar por Deus e elevar o seu olhar para Ele. Rezar é conversar com Deus. Rezar é ficar em silêncio diante de Deus. Amados irmãos, quantas vezes a nossa oração são palavras que nem mesmo nós prestamos atenção, nem mesmo nós sabemos o significado, e ainda temos a ousadia de querer que Deus nos escute, aquilo que nem mesmo nós que estamos dizendo, estamos escutando e prestando atenção. Recuperemos a conexão com Deus, com a oração. Nem sempre rezar bem é rezar muito. Às vezes 2 palavras, às vezes um gesto de amor, às vezes uma genuflexão bem feita, é mais do que 2 horas de oração. Lembremos-nos, amados irmãos, e eu já disse, mas me permitam repetir, lembremos-nos daquele fato da vida de São João Maria Vianney. Ele era padre numa das menores paróquias que existia no seu tempo, um povoadozinho perdido nas montanhas da França. E ele passava o dia na igreja, rezando, confessando, e todos os dias na mesma hora, sempre via um homem muito simples, um camponês, abria a porta da igreja, ficava um instante, fechava a porta e saía. Um dia, outro dia, foi passando o tempo, e aquele gesto daquele homem chamou a atenção de São João Maria Vianney. Até que um dia São João Maria Vianney lhe perguntou: que oração você faz? É muito pouco tempo para você rezar uma Ave Maria, não dá tempo. Muito menos o Pai Nosso, quem sabe uma jaculatória,
que oração você faz? E aquele homem então respondeu: eu não faço oração nenhuma. Eu olho para Jesus e sinto-me olhado por Ele. E o santo então lhe respondeu: essa é a oração mais bela e mais profunda. Amados irmãos, talvez nós estejamos precisando olhar para o Senhor. Talvez nós estejamos dirigindo a nossa vida olhando para o retrovisor, olhando para trás, ou quem sabe olhando para nós mesmos. Olhemos para o Senhor se quisermos alcançar a meta. E olhar para o Senhor significa rezar, rezar bem, rezar com sinceridade. O primeiro remédio, o primeiro antídoto é a prática da caridade. Sem ela não se agrada a Deus. O segundo elemento é a oração. Dela depende a nossa vitalidade espiritual. E o terceiro elemento é o jejum e a penitência. Por que jejuar? Qual o sentido hoje nós passamos em jejum? Ou pelo menos deveríamos ter passado. Qual o sentido? O sentido, amados irmãos, não é porque nós agradamos a Deus, nos maltratando a nós mesmos. Seria inconcebível, seria irracional. O verdadeiro sentido do jejum e das práticas de ascese, da penitência, é exatamente porque nós dizemos, em primeiro lugar, a nós mesmos, que nós temos um alimento mais importante. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quando estamos em jejum, nós dizemos a nós mesmos, em primeiríssimo lugar, nós dizemos a nós mesmos que nem só de pão vive o homem, nem só dessas coisas materiais que nos ufanamos tanto, que nos fatigamos tanto, vive o homem, mas que nós vivemos de um pão espiritual, o pão da sua palavra, o pão da Eucaristia. Quando nós deixamos de comer algo, quando nós renunciamos voluntariamente a algo, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és mais importante para mim do que até mesmo o alimento. Porque o ser humano não é um animal qualquer. O ser humano, ele é dotado de uma alma, e esta alma vem de Deus, e esta alma volta para Deus, e esta alma precisa se alimentar de Deus, se alimentar da Eucaristia, se alimentar da palavra, se alimentar de tantas práticas, sobretudo se alimentar do amor fraterno. Amados irmãos, hoje começamos a Quaresma, e cada um escolha uma penitência que fará. Não precisa ser grande demais, não precisa ninguém saber. Escolha você, na sinceridade do teu coração, e teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Amados irmãos, quando fazemos algo para sermos vistos pelos outros, e as pessoas veem, nós já tivemos a nossa recompensa, porque foi para isso que nós fizemos. Mas quando nós fazemos na intimidade do nosso coração, no escondido da nossa fé, aí sim Deus nos recompensará. E Deus não nos recompensa com coisas, Deus nos recompensa com Ele mesmo. Não deixe passar este tempo de graça, não deixe passar esta Quaresma. Que não seja mais uma Quaresma, que não seja mais uma Semana Santa, que não seja mais uma quarta-feira de cinzas, nessas tantas ou poucas que você já viveu. Que seja a Quaresma, que seja o tempo da graça. Faço minhas as palavras de São Paulo, com a autoridade de sacerdote, com a autoridade de pai e pastor, em nome de Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo da salvação. É agora o dia da graça do Senhor. É agora o tempo oportuno. Não volteis as costas para o Senhor, mas voltai-vos de todo o coração. Não rasgai as vestes, rasgai o coração e suplicai: Senhor,
aqui tens pó, que ao pó haverá de voltar, mas aqui tens o pó, amado por ti, pó que tu deste a vida na cruz, pó que um dia ouvirá do Divino Mestre: vinde, benditos do meu Pai, vinde e tomai posse do reino que vos preparei desde o início do mundo. Fiquemos um instante em silêncio, sentados, e cada um pense: o que eu vou fazer nesta quaresma? Não para o padre, não para a igreja, não para Deus, mas o que eu vou fazer para me encontrar verdadeiramente com o Senhor.